De novo, pois é, mais uma vez um novo episódio? Não estou me referindo a isso. Mais uma vez os Estados Unidos levando democracia, paz mundial e coisas bonitas para outros países. Pois é, como o Trump e toda essa galera que adora entrar no terreno dos outros e catar coisa. Como é que eles são tão gente boa, tão legais com a gente? Nesse episódio eu vou tentar trazer um pouco mais daquilo que está acontecendo nesse momento, obviamente trazendo o contexto histórico, né, do porquê, de onde vem, do porquê que estão agora lá se enfiando com o Irã e coisas do gênero, e quais são os impactos econômicos sobre isso, né? Quais são os reais interesses dos Estados Unidos, o que isso vai influenciar na nossa vida, o que isso vai fazer com que você aí do outro lado tome na tarraqueta ou não, né, só na brusqueta, quem sabe, e coisas do gênero, tá bom? Então, esse episódio vai ser todo focado nesse tipo de conteúdo, justamente para a gente poder entender o que está acontecendo, também nos organizarmos financeiramente para possíveis situações e entender um pouco como que a gente melhora a nossa vida através dessas informações. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e você está no PresleyCast. Depois da gente passar por um paredão falso, mais sem graça do que chupar bala com saquinho, a gente está agora vivendo essa situação, analisando essa cadeira, ela é de praia. Complicado, né, minha gente? Mas assim, antes de mais nada, antes de chegarmos para o assunto, venho eu aqui mais uma vez fazer o Mindingo online. Pois é, pedir para você deixar aqui o seu precioso engajamentinho para poder ajudar com que esse podcast, com que esse episódio chegue a mais pessoas. Seja pessoas que vão gostar do conteúdo, seja pessoas que vão vir aqui só me xingar. Porque para mim, não importa. Se estiver engajando, pode engajar, que eu tô feliz, que é assim que eu pago as minhas contas. Brincadeiras à parte. Muito obrigado. Eu tô trocando de remédio, né? Já tem uns 3 meses. Trocando remédio do TDAH e da ansiedade. Eu tô trocando por um agora que deixa a boca mais seca, que parece que eu chupei uma pedra de sal. Mas, pra gente evitar problemas de rins, desidratações e tudo mais, eu já venho fazendo esse momento, vamos tomar água todos juntos, que é pra te lembrar de tomar água também, em prol do seu rim, pra você não ter que colocar ali pedra pra fora ali da tua região genital e sofrer um caso de dor. Mas nesse episódio, por isso que eu tô avisando, eu vou parar mais vezes. Então, obviamente, por quê? Porque a boca vai estar seca, porque eu vou estar falando, né? Tô dentro do ar-condicionado, lugar fechado, ó. E ainda tem uma praga do remédio que tá mexendo com tudo dentro de mim. Olha como é que é bonita a indústria farmacêutica. Antes de curar, ela te arrebenta por inteiro. Mas vamos lá. Todo o contexto que a gente precisa entender nasce da origem geopolítica do petróleo, né? A partir do momento lá da Segunda Guerra Mundial, depois teve o conceito, né, daquela questão da Guerra Fria, que as pessoas começavam a focar em novas formas de energia, tudo começou a ficar sendo centrado no uso do petróleo. E aí se você fala, pô, todo mundo... eu vou usar a carne bovina como referência, mas eu sei que nem todas as culturas consomem carne bovina. Estou usando isso porque na minha cabeça foi a primeira carne que eu pensei aqui que vem com todos, né? Que todo mundo costuma usar. Peixe, vamos pensar no peixe. Se só eu tenho meu açude do lado de atrás da minha casa vendendo peixe e o mundo inteiro consome peixe, quem que vai lucrar? Eu, porque só eu tenho um açude. A lógica do petróleo, como qualquer outra energia que já existiu e que vai existir, funciona da mesma forma. E é por isso, e é importante também a gente fazer essa conexão, é por isso que, por exemplo, a China hoje está investindo muito em energia, em combustíveis renováveis, em carros elétricos, em estruturas que não dependem do petróleo. E aí a gente vem para essa primeira parte, né? Porque assim, o que acontece geralmente, né, e o que está acontecendo nesse momento com o conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel, que taca bomba para tudo quanto que é lado, é basicamente mais um passo dos Estados Unidos dentro desse contexto de reinserção majoritária, digamos assim, na configuração mundial. Por quê? Porque a gente tem observado que os Estados Unidos têm perdido a hegemonia, digamos assim. Os Estados Unidos morreu? Não estou falando isso.
Mas é uma coisa que, se você analisa como que as outras potências estão se organizando, você vê que ela está perdendo cada vez mais o protagonismo. Ela está ali caindo um pouquinho, sim, sabe? Tipo, sabe aquela boca do fogão que tu usa sempre? Aí do nada tu acordou outro dia e falou assim, não quero mais essa, agora eu quero essa da outra aqui. É mais ou menos isso que aconteceu. Então as pessoas continuam usando essa boca do fogão, mas estão utilizando outras bocas ali para ver o que vai acontecer, sabe? Estão usando uma airfryer, estão usando uma panela elétrica de pressão, que eu comprei, que eu gostei também. Estão usando micro-ondas e coisas do gênero, né? Então, a ideia é mais ou menos essa, né? Então, quando a gente está falando desse conflito agora, né, a gente fica muito estarrecido com essas questões, e é para ficar, de fato, né? As questões das explosões, dos conflitos, ataques, movimentações militares, e só que existe uma explicação do porquê que isso está acontecendo, e eu trouxe exatamente esses dados para que a gente entenda que essa disputa nada mais é sobre recursos, rotas comerciais e, principalmente, poder financeiro global. Isso porque, quando os Estados Unidos se juntam com Israel para chegar e colocar, agora nesse mês de março, no caso, né, colocar o Irã como uma rota militar para eles passarem com o caminhão em cima de tudo, e aí o Irã fala, opa, aqui você não vai se criar não, você pode bater, você pode me esculhambar, mas pelo menos você vai apanhar também. E aí saiu tacando bomba em tudo que é base militar deles, né, dos Estados Unidos, em regiões ali próximas do Oriente Médio. Então, não é apenas um conflito militar isolado. É parte de uma disputa que vai envolver muito mais coisas, como energia, moeda e principalmente a hegemonia econômica, ou seja, a dominância econômica internacional, tá? O primeiro bloco que eu vou tentar separar aqui é para a gente poder entender a história do recurso. No caso, o petróleo. Tá, Prazer, mas você está pulando uma parte importante. Eu falei na introdução, mas você não percebeu, porque eu falei de forma irônica muito rápida, que é o quê? Estados Unidos virou e falou, precisamos levar a paz, precisamos combater determinadas coisas. A gente precisa atuar nesse regime que é um regime autoritário. E aí entram algumas coisas que a gente pode puxar para coisa que aconteceu recentemente, né? Eu fiz até um episódio falando sobre isso há pouco tempo atrás. Nós tivemos há pouquíssimo tempo atrás, os Estados Unidos veio aqui, pegou Maduro e levou para lá, para poder ter controle, e aí assumiu de fato, falou que as terras são deles, as empresas são deles e tudo mais, sob a ótica de levar democracia, de diminuir os efeitos do socialismo, do regime autoritário, da mesma forma que fez em outros países, em outros territórios, sempre com essa justificativa. Sabe aquela ideia do tipo, a carta que você vai mandar quando você vai terminar com alguém, seja uma carta, uma mensagem que você fala, o problema não é você, o problema sou eu, mas você não quer mais ficar com a pessoa porque ela tem, sei lá, tipo, nariz torto e você acha muito feio aquilo, só que você não vai falar que é o nariz dela? É mais ou menos isso. O que os Estados Unidos faz é terminar com você por isso. O problema sou eu, boba, mas na verdade é porque você transa mal. Ou porque, sei lá, tipo, você faz boquete com dente. Tá entendendo? Justamente por quê? Porque se eles falarem que eles estão querendo entrar dentro de uma outra nação para poder ter dominação, poder ter controle sobre algum recurso natural, aí a porrada estanca de uma outra maneira. Embora todo mundo saiba que ninguém é trouxa o suficiente para achar que realmente o cara está acreditando que o cara está fazendo isso, né? Então, o petróleo, nesse momento da nossa história econômica, o petróleo é o recurso estratégico dessa configuração, assim, digamos. Então, segundo a Agência Internacional de Energia, o consumo global gira em torno de 102 milhões de barris por dia ali no ano de 2025. É muita coisa. Então, para e pensa, se o barril está sendo negociado ali na faixa, né, agora subiu, mas está indo ali mais ou menos agora entre 80 e 90 dólares. A gente está falando de um mercado que movimenta anualmente mais de 3 trilhões de dólares. Quando as pessoas... E aí eu quero chamar a atenção do dinheiro, né? Por que, Prazer, chamar a atenção do dinheiro? Porque quando a gente passa do 1.000 para o milhão, a gente fala, meu Deus, quanto dinheiro. Agora, quando passa do milhão para o bilhão, a gente já fica, Aí quando passa do bilhão para o trilhão, a gente fica assim,
Mas quando a gente está falando de trilhão, a gente está falando de mais 3 zeros ali, ó. Ou seja, o número aumenta. E aumenta muito. A gente está falando de muitas Taylor Swifts. A gente está falando de muita Rihanna. Você tá entendendo? Então, 3 trilhões é dinheiro pra cacete, sabe? Então, o petróleo não é só uma coisa para poder botar teu calhambeque para andar, ou para poder fazer plástico para você comprar roupinha de plástico da Shein. Não. O petróleo funciona também como instrumento de poder geopolítico pelo dinheiro que ele rentabiliza. Então, o Oriente Médio ele concentra algumas das maiores reservas no mundo, né? O Brasil, se eu não me engano, acho que é a 7ª. Posso estar errado, depois eu posso confirmar isso direitinho. Mas eu vi esses dias aí sobre exatamente essa questão de, acho que 17, não sei se é 17º ou 7º, enfim, né? Eu sei que a gente está numa posição ali um pouquinho mais para baixo, tem uma galera ali que está ainda na nossa frente, então a gente está na fila ali, que espera ainda para os Estados Unidos entrar aqui, mas se a gente for observar caso a caso, ainda tem China lá na frente, Rússia, que é uma galera que os Estados Unidos não vai se meter. Aqui, como o nosso exército, a gente gasta dinheiro pro povo ficar pintando rodapé, provavelmente aqui a gente passa na frente como prioridade para eles, né? Até porque aqui a galera tá querendo entregar de mão beijada, né? Um beijo aí pro Bolsonaro lá na Papudinha, que se desse mole levava até a mãe pra gente dos Estados Unidos, vendia, né, nossa mãe para os Estados Unidos, então basicamente é isso, né? Então, pensando na questão das maiores reservas que estão concentradas naquele local de fácil, eu tô falando fácil, entre aspas, por causa da inserção econômica, né? Posso estar errado nessa situação? Posso, mas na minha visão, eu acho que é muito mais fácil mexer num país como esse do que num país que tem uma reserva grande, mas seja mais associado ou tenha interesses comerciais mais diretos com outras potências que podem querer entrar em conflito, né? Então, até talvez o Brasil, eu acho que talvez seria esse caso, né? Eu acho que dificilmente a gente entraria num porradeiro com os Estados Unidos, ou eles entrariam aqui de uma forma parecida, sem que outra nação deixasse acontecer a ferro e fogo, né? Mas, por exemplo, a Arábia Saudita tem cerca de 267 bilhões de barris em reserva. Mais uma vez, bilhões. O Irã tem aproximadamente 208 bilhões, o Iraque 145 e o Kuwait tem 101 bilhões de barris. Se a gente está falando sobre esses países possuem uma fatia imensa da reserva global. E a forma de você se inserir ali dentro é meio que, se você já, para quem não é do jogo, tem um jogo chamado Age of Empires, que é basicamente você vai lutando e você vai conquistando terras, e aí você vai ampliando os seus espaços. É basicamente a mesma coisa. Então, da mesma forma que a gente está aqui pensando nessa ideia de o país tal tem muita reserva, do ladinho dele ali tem outro país que também tem reserva pra caralho. Então se você entra e você domina aquele espaço, ou você coloca um governo que esteja alinhado com aquilo que você quer, o do lado ali, meu filho, ó, facinho de resolver. Por isso que a América Latina é uma região muito estratégica para os Estados Unidos nessa questão de ficar tentando comer pelas beiradas, né? E aí entra exatamente isso, né? O Irã está dentro desse contexto. Então, quando a gente está falando sobre essa situação como um todo, a gente volta um pouquinho lá atrás, no ano de 1971, foi o ano que meu pai nasceu. Você tem ali que o presidente Nixon, ele virou e falou assim: a gente não vai mais converter dólar em ouro. Acabou o sistema Bretton Woods. Quando acaba o sistema Bretton Woods, o dólar funcionava até então como a principal moeda global porque ela tinha lastro em ouro. Quando esse lastro acabou, eles começaram a falar, o resto do mundo, né? Por que o resto do mundo continuaria confiando no dólar, já que o sistema do Bretton Woods, né, acabou? Tô resumindo muita história, tá? Né? Por que acabou? E aí a ideia foi, vamos encontrar uma solução, uma base de sustentação para a moeda, que vai ser petróleo. Então a gente vai entender essa dominação e vai começar a criar situações baseadas em petróleo. E foi aí que, né, no episódio da crise na Venezuela, se eu não me engano, eu conto um pouco mais detalhado isso com mais tempo, mas trazendo ali um pouco para trás do que aconteceu foi
os Estados Unidos sempre teve um baita de um poder militar muito forte. E o Oriente Médio, dentro dos países ali, os conflitos sempre aconteceram sob óticas de ideologias, né? Eu não sou especialista em Oriente Médio para poder falar qual movimento aconteceu contra quem, o porquê que queria bater não sei o quê, qual que é a religião que deu ruim com não sei qual, mas enfim, eles saíam no soco lá por várias coisas. E aí, teve um momento em que a Arábia Saudita virou e ficou puta, e falou assim, caraca, sei que, Estados Unidos foi lá e ajudou eles. Falou assim, eu vou te proteger, coloca uma base aí maneira, ou vou lá com o meu outro lá na porrada, mas, eu vou fazer aqui, isso lá em 74. Eles viraram e falaram assim, Arábia Saudita, te protejo militarmente, só que vou estar ali te defendendo. Vou estar ali, ó, ser parceiro, vou entrar na porrada junto contigo. Vou botar meus homens pra poder ir lá e dar na cara de geral por tua causa. Porque eu sou teu parceiro, eu sou teu amigo, eu gosto de você. Aí ele virou e falou assim, ok, muito obrigado, né? E aí foi lá e deu um abracinho neles, nos Estados Unidos? Não. Os Estados Unidos virou e falou assim, olha, eu vou entrar na porrada por você. Mas eles têm que fazer um negocinho aqui. Os petróleos que tu tá vendendo, tu só vai poder vender na minha moeda, que no caso era o dólar. E os Estados Unidos, besta nem nada, fez isso justamente porque, primeiro, né, você faz com que todas as pessoas que dependam do petróleo precisarão da sua moeda. Lembrando que foi para lá atrás, a motivação principal foi proteção militar, ou seja, entrar na meio da porrada por eles. E o segundo, né, negócio era, a Arábia Saudita, a devolutiva deles, né, era pegar, eles seriam protegidos, mas todo petróleo comercializado deveria ser comercializado em dólar, e depois eles deveriam reinvestir os chamados petrodólares na compra de título da dívida americana. Então era uma situação para lá de perfeita. Por quê? A Arábia Saudita era o maior exportador de petróleo e era líder da OPEP, né? A Organização de Produtores de não sei o que de petróleo. Outros países olharam e falaram assim, vamos ter que se juntar, não tem jeito, vamos ter que seguir a mesma linha. E aí quando nasce esse sistema que foi chamado de petrodólar, qualquer país que precisasse comprar petróleo precisaria comprar dólares para isso. Daí você consegue compreender o quanto que uma moeda fica extremamente forte, porque todas as nações praticamente estão demandando essa moeda para poder se abastecer com o petróleo. Então você cria uma demanda que é extremamente permanente da moeda norte-americana. E aí começam os privilégios, né? Então, por exemplo, hoje cerca de 58% das reservas internacionais dos bancos centrais por aí são denominados em dólar, segundo o dado da FMI, e mais de 80% do comércio, eu não estou falando 20%, estou falando 80% do comércio global de petróleo é feito em dólar, até hoje, tá? Lembra, ó, o acordo foi lá em 74, até hoje continua da mesma forma. 90% das transações cambiais globais envolvem o dólar. Ou seja, o dólar é como se fosse o pedágio, como se fosse a catraca, em que todo mundo tem que passar por ele. Então os Estados Unidos, eles conseguem financiar com déficits enormes. Então mesmo aquela situação lá daquele acordo com a Arábia Saudita, quando eles fizeram, né, naquela questão de comprar, usar o petrodólar, comprando dívida pública norte-americana, eles estavam criando o mecanismo perfeito, que era, estou pegando a dívida pública, né, mais uma vez aqui explicando o que é, nada mais é do que o governo se financiando, então tesouro direto aqui nos Estados Unidos, como tesouro nacional, aqui no Brasil, como tesouro lá, nada mais é do que você chegar e pegar, emprestar o teu dinheiro, sei lá, você tem R$1.000 na sua conta, você pega lá na mão do governo e dá R$1.000 para daqui 1 ano, 2 anos você receber aquele dinheiro com juros. E aí que entra essa questão, né? Porque você percebe que você tem uma estrutura financeira que é altamente dependente de uma moeda, que fizeram isso
através de uma dependência energética. Então os Estados Unidos eles encontrou uma forma de falar, olha, eu também produzo muito petróleo aqui, mas outros lugares que têm, e aí provavelmente, né, a ideia nunca é uma visão de curto prazo, mas sempre de longo prazo, outros países que têm também, eu quero me meter ali para eu ter determinado controle, para quando acabar aqui eu ter onde buscar. Ou eu usar o do outro e não usar o meu. Tá entendendo? Então, o país emitia a dívida, o resto do mundo comprava, ele se financiava, e aí começou essa grande cruzada catando outros países também, fazendo exatamente o que acontece hoje. E esse fenômeno, inclusive, né, que eu estou dizendo ali de fazer a dívida, que a dívida financia, aí financia o Estado, que gasta mais dinheiro, e aí acaba ganhando, né, mais dinheiro para poder gastar com poder militar, parará, parará. O que está sendo formado nesse contexto? Você está criando aquilo que foi chamado de reciclagem de petrodólares. Ou seja, você utiliza aquele dinheiro, aquele petrodólar, somente para os Estados Unidos. Então você criou um mecanismo onde todo mundo acaba tendo que ir das duas uma, ou comprando moeda dos Estados Unidos, ou emprestando dinheiro para eles. Então meio que você cria um sistema perfeito para você sempre ficar ali naquela dominação. Então, é isso que faz com que os Estados Unidos tenham essa grande potência até hoje, né, e essa hegemonia há mais de meio século, sabe? Basicamente, uma estrutura que está baseada no controle que veio da proteção militar, acima de tudo, perdão. E aí entram algumas questões, né, que eu não vou entrar aqui a fundo, mas os países começaram a observar, né, porque também não são burros nem nada, começaram a olhar e falar assim, cara, vai dar uma merda do cacete, porque o dólar é uma moeda muito instável, né, vai depender das reservas que a gente tem. E se a gente ligasse lá pro pessoal da Arábia Saudita e falasse assim, hein, e se eu te comprar aqui com a minha moeda, ou usar a tua mesmo que tu usa aí? Tu não acha maneiro isso não? E aí a galera começou a tentar fazer compra e venda fora. Quando tentava fazer fora desses arranjos políticos, as tensões geopolíticas, obviamente, que aumentavam, né? O Iraque tentou fazer isso em 2000, né? O próprio Saddam Hussein, ele anunciou que passaria a vender os petróleos que eram, né? Vender petróleo, na verdade, em euro, trocando por alimentos da ONU, né? Fazendo ali uns programas e tudo mais. Aí passou por um tempo, tentou aquilo, e aí Estados Unidos já ficava puto com aquilo, já começou ali a olhar pra cá, olhar pra lá, aí começou a instalar uma base aqui, começou a instalar uma base cá. Plá! 2003 foi o quê? O Iraque foi invadido. E qual que era a justificativa, né? O mais doido em relação a isso. Eles invadiram o Iraque falando que lá você tinha armas de potenciais nucleares que poderiam acabar com o mundo, que era representava ameaça para todo mundo. Vamos tomar uma aguinha enquanto isso? A boca do Dindim tá, ó, seca, parece que tomou 4 barril de pinga ontem. E aí, quando você tá falando do cenário do Iraque, eles falaram, a gente tá entrando lá, lembra de levar a democracia? Eles falaram, olha, a gente vai entrar no Iraque para tentar fazer, acabar com essa arma nuclear que eles estão criando lá. Isso foi assim, falando pro mundo inteiro. Gente, o mundo inteiro tá precisando, porque lá eles estão com uma puta de uma arma que vai enfiar no cu de geral. Você na França, você não sei aonde, você na Alemanha, você no Canadá, a gente precisa ir pra lá. Então vocês precisam apoiar. Vocês não se metam. A gente vai pra lá em nome de todos os... Resumo da ópera. Depois de ter devastado a terra, ter matado caralhada de gente, ter entrado, destruído, acabado com tudo, foram procurar, e o próprio Estados Unidos declarou isso um tempo depois, que não tem uma prova de uma pseudo-arma nuclear em destruição em massa e coisa do gênero. Tipo assim, não tem nenhum indicativo, não tem nenhum, como é que fala, indício de que isso realmente existiu. Por quê? Basicamente porque eles entraram lá. A partir do momento que os Estados Unidos entram, eles voltam a comercializar em dólar o petróleo. Então não é uma questão humanitária, democrática ou para
trazer cidadania, como muitas das vezes eles acham, como se o modo de vida norte-americano deveria ser o considerado correto, né? E aí aconteceu a mesma coisa com países como Irã, Venezuela, já teve muito embate, tem muito embate, na verdade, com a Rússia. Então tudo isso acaba trazendo pra gente essas, né, no caso da Rússia, as sanções, né, que são as principais ferramentas utilizadas da política internacional nesse contexto. Elas mostram exatamente, né, no caso, tanto as sanções com o Irã, a Venezuela tem muita, Cuba também, Rússia. As sanções, elas são formas que você tem de entrar dentro dos países sem precisar entrar com bomba, né? Então, eles tentam fazer essa guerra primeiro econômica, e aí quando eles veem que, sei lá, eles estão utilizando novas estratégias para se recuperar, eles vão e tacam isso na cabeça de geral. E aí, como que entra o contexto aí do Irã, né? O Irã, como eu falei, ele tem uma ocupação ali estratégica, né, dentro do território em dois sentidos. Primeiro que ele tem uma reserva imensa, como eu falei agora há pouco, de reserva de petróleo, né? Isso está centrado nisso, e também de gás. E também a posição geográfica, ou seja, como que ela está inserida. Então, o país tem ali o Estreito de Hormuz, que passa, se eu não me engano, 1/5, acho que é 20 a 25% de todo o petróleo que vai para o mundo. Então você pensa só, você tem ali um córregozinho, que é um estreito de fato, e passa todo o petróleo que vem daquela região por ali para ser desembocado mundo afora, né? Para entregar para a China, para não sei o que lá. E a China importa 90% do petróleo feito no Irã, produzido lá. E aí, quando você tem esse contexto em que a galera fala, porra, estão tacando bomba lá, nós vamos ter que fechar aqui esse bagulho. Você diminui o acesso, você diminui a oferta daquele item, vamos chamar assim, do petróleo. Então, o país, no caso o Irã, ele controla não somente uma fatia, não vou chamar de fatia, porque é uma quantidade expressiva dentro da produção de petróleo no mundo, como também é território deles exatamente entrar, sair, passar. Ou seja, eles são a porteira de vários outros países produtores de petróleo e de gás. Então, se de 80% a 90% do petróleo iraniano é exportado para o mercado chinês, sendo que está tentando muitas das vezes formas alternativas de contornar as sanções dos Estados Unidos, concorda comigo que o Irã não é um baita de um potencial de receber a democracia, o abraço democrático dos Estados Unidos? Então, é um desafio extremamente direto a esse sistema do petrodólar, a existência e esse controle, essa talvez, vou chamar de independência, embora não seja, essa independência por parte, no caso, do Irã. Então, assim, quando a gente para pensar no conjunto, você pode até estar se perguntando, tá, mas tipo, todo esse conflito, ele está sendo organizado, o cara foi lá, pegou o alto líder deles e matou, e aí o Irã está tentando se defender de certas formas. Justamente porque quando você tem o caso do Irã, como eu falei, ele exportando muito para os Estados Unidos, muito para a China. E quando eles exportam para a China, que é um dos principais, na minha opinião, é a maior potência que bate de frente com os Estados Unidos, você tem um ataque direto, um enfraquecimento econômico direto àquele que está talvez ali perigando, está confrontando a sua dominação, a sua hegemonia política. Então, o ataque, que já atingiu mais de 1.250 alvos, desde, né, no caso das primeiras 48 horas, é justamente uma tentativa de reforçar o controle sobre o Estreito de Hormuz, que é mais de, no caso, como eu falei, né, um quinto, né, são mais de 21 milhões de barris por dia que passam por lá. Então, globalmente falando, é um baita do impacto. Então,
Então, quando a gente está falando sobre isso, eu particularmente, eu gosto muito de pensar, e que eu não vi muita gente comentando sobre isso, né? É no quanto que todas essas potências, tanto o Irã quanto os Estados Unidos, Israel, estão utilizando, né, de dinheiro em relação a isso, né? Eu trouxe alguns dados aqui que eu levantei. Por exemplo, o orçamento de defesa dos Estados Unidos para o ano fiscal de 2026 é de $1 trilhão, que é quase metade do PIB do Brasil, ou seja, da produção anual do Brasil. Fora isso, o que foi contabilizado até então nas primeiras 72 horas do conflito, os Estados Unidos gastou mais de $1 bilhão em 72 horas. Você não entendeu errado, em 72 horas. E aí, para você ter noção da dimensão do quanto que estão utilizando, porque falando 1 bilhão, assim, a gente fala, nossa, deve ser porque tá pagando lanchinho pro soldado, gastando com energia elétrica pro drone. Calma lá. Cada míssil, eu não sei se pronuncia assim, Tomahawk, custa cerca de R$2 milhões. Cada míssil. Cada míssil, 2 milhões. Cada interceptador do THAAD, que é THAAD, não sei o que é, custa cerca de $12,8 milhões. A gente não está falando de R$12,80 que comprou na Shopee. R$2.000 um míssil. Não. A gente está falando de $2 milhões de dólares. Que, se a gente fosse trocar, ia dar quase R$10 milhões. Agora, você para e pensa, o quanto que não estão jogando míssil para cima e para baixo? O quanto que não estão utilizando interceptadores aí para cima e para baixo? E aí entram essas questões. O Irã, por exemplo, a estratégia, pelo que eu vi, né, nos últimos dias falando sobre isso, tanto os Estados Unidos atacando as bases militares do Irã, quanto o Irã atacando as bases dos Estados Unidos, é justamente sob essa ótica de desarmá-los, de tentar fazer com que eles percam em relação a isso para tentar tirar o dinheiro deles. Nesse conceito, porque por mais que o investimento, por exemplo, o mercado projeta que o conflito pode gerar perda de mais de 210 bilhões para a economia norte-americana, justamente por isso. Então, a estimativa de perda, ela já também é contabilizada. Por quê? No caso, ontem, vou colocar aí, tô gravando hoje, no final de semana, a última cotação, o barril de petróleo disparou 5%. Justamente porque você tem dentro de um conflito onde as pessoas as nações estão entrando na porrada, estão gastando muito dinheiro, coisa que muita gente não fala, que são esses gastos com a chamada economia da guerra. E do outro lado você tem um encarecimento de tudo que é produzido dentro dos outros países também, porque também encarece para eles, lógico. Então quando você tem o barril subindo aí para $85 o barril, né, subindo, chegando a 81, barará, você tem uma inflação potencial enorme, porque isso vai impactar diretamente boa parte das economias. E aí entra naquilo que eu falei, o orçamento aprovado da guerra dos Estados Unidos ultrapassa $1 trilhão. E esse dado eu acho que é uma das coisas que mais me choca. $1 trilhão representa 40% de todos os gastos militares globais. Você não entendeu errado. 40% de todos os gastos militares globais. Tá presente? Então a saída é investir em bomba. Os Estados Unidos estão dominando pelo medo nesse quesito. E além disso, o conglomerado militar também gira a famosa economia da guerra. Então esse dinheiro, ele não vem naturalmente, óbvio, né? Existem componentes, partes, projetos e qualquer coisa que vem de outros países também, às vezes importados. Mas isso desenvolve também a economia interna dos Estados Unidos.
Então você cria empresas, né? Tem a Lockheed Martin, a Raytheon, a Northrop, a Boeing Defense e por aí vai. Que vai movimentar centenas de bilhões de dólares por ano. Então, mesmo que você ainda gaste dinheiro tampando na porrada com os outros em outros territórios, porque eles não estão caindo na porrada dentro dos Estados Unidos, gerando prejuízo para hospital, para aeroporto, para escola, para civis dentro dos Estados Unidos. É fora. E aí você tem um dinheiro que os outros estados precisarão gastar para poder recompor fora todas as perdas que eles estão tendo. Então você meio que aniquila as outras economias por várias vias. A política, a econômica e, óbvio, sobre a via física também. A via presencial. Então é muito complexo, né? E então, qual o mercado financeiro como um todo, como eu falei, mercado financeiro, o mercado global de energia como um todo, juntamente também, né, ia falar do mercado financeiro, já precificam essas perdas dos outros países e já começam a sinalizar algumas coisas, né? Então, o dólar também já aumentou recentemente, né? A gente teve vários problemas que aconteceram. E aí, uma coisa que é complexo, né, lidar aqui, que o número de informação que a gente tem hoje de merda acontecendo no Brasil e no mundo, o número é imenso, então, e a gente acaba ficando meio perdido, então meio que uma notícia atrapalha a outra, né? Então, sei lá, segunda-feira a gente tava todo mundo, meu Deus, a Terceira Guerra Mundial tá vindo, não tá vindo, o que tá acontecendo? Aí ontem já tá todo mundo assim, peleleca, por causa das mensagens lá que saíram do Daniel Vorcaro lá, e a relação dele com Alexandre de Moraes e com outras figuras que, sei lá, ele emprestou jatinho pro Nicolas Ferreira e coisas do gênero. Então meio que a gente vai... Cara, como é que a gente divide a atenção? Tanto nós, né, a nossa atenção, quanto como que a mídia divide a atenção que eles dão para tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então ainda tem uma situação rolando muito grave no Oriente Médio. E quando você tem esse risco de interrupção na oferta de petróleo, principalmente, os preços vão reagir imediatamente. Seja pela via do dólar, por causa das incertezas que podem vir, né? Então, como eu falei, são vários os argumentos que eu usei aqui para poder explicar não somente a situação, né, de como chegou nesse patamar, mas também, por que as economias estão agora preocupadas? Porque você tem um cenário de instabilidade, você não sabe se o petróleo vai ficar uma semana, 2 semanas, 5 meses, 2 anos com essa restrição. A gente não sabe se a questão, né, do Irã também que produz gás, como é que vai fazer? Quais economias vão ficar sem gás? Com ou sem? Vai ter fornecimento para quantos? O Brasil vai exportar para tal lugar e aqui a gente vai ficar sem. Então são vários cenários que deixam a gente incerto. Então geralmente as economias se retraem. E aí quando você retrai a economia tirando dólar dos lugares, né, como o caso tirando o dólar do Brasil, para colocar em títulos mais seguros, né, ou aplicações tal qual o ouro, por exemplo, o que acontece? O dólar sobe, então a gente tem uma problemática de que tudo que é importado acaba ficando mais caro. E eu sempre gosto de falar que não é porque você não toma vinho, queijo, chocolate, come, sei lá, salame importado, não é porque você não consome isso que não te afeta. Porque, por exemplo, nesse caso agora também tem uma especificidade que é o Irã, igual aconteceu com a Ucrânia, também é produtor de fertilizante. Fertilizante esse que a gente traz aqui para o Brasil. Então, quando você tem uma escassez de algo ou encarecimento pela via do dólar, você tem esse problema ali, na hora, rapidinho, igual caldo de cana, feito, plau, acabou. Então, quando você tem o preço do barril subindo, você tem lá o córregozinho lá que eu falei, bloqueado de forma prolongada, que a gente nem sabe, a gente pode ter, e assim, não estou falando isso, como eu disse, eu não sou especialista em Oriente Médio, na economia do petróleo, mas analistas desse segmento, que são especialistas, afirmam que há a possibilidade do barril do petróleo passar de 100 dólares o valor por causa da escalada que está acontecendo, do conflito. Então, se você tem uma escalada em relação a isso, com a possibilidade de fazer esse aumento, obviamente que transporte, fertilizante, alimento, indústria, logística, tudo isso tende a encarecer. E aí que entra o impacto dentro do nosso Fazendão com Wi-Fi e o que a gente tem que fazer nesses momentos. Meu intuito aqui não é
deixar ninguém preocupado, ansioso, com medo, coisa do gênero. É o quê? É alertar para que a gente saiba do que está acontecendo e se informe. Por isso, tome água primeiro. Quando a gente está falando sobre a nossa posição dentro do Brasil em relação ao mercado de petróleo, a gente tem que lembrar que primeiro, né, a gente tem ali o preço do internacional do petróleo interferindo muito no preço interno. Então, o preço internacional segue a lógica da paridade internacional. Então, se o preço de lá sobe, o preço aplicado aqui dentro também vai aumentar. Por mais que nós produzamos aqui, né? E aí a gente tem que lembrar aqui uma coisa muito importante. Chega naquele teu tio bolsonarista e fala com ele assim, tá reclamando da gasolina que vai aumentar, agradece Bolsonaro, porque Bolsonaro saiu vendendo uma porrada de refinaria aqui pra gente de fora, e hoje a gente não tem tanta independência em relação à produção de petróleo por causa disso. Justamente porque venderam para fora, então a gente tem que pagar o quê? Essas estatais que foram vendidas, a gente tem que pagar para a iniciativa privada. Então, o Brasil, ele, além da questão do petróleo, como eu falei, ele depende muito da importação de fertilizantes. E aí, mais uma vez, a gente fica 85%, segundo os dados do Ministério da Agricultura, 85% do fertilizante utilizado no Brasil hoje é importado. Então, a lógica aqui é a mesma de quando a gente conversou sobre isso lá da Ucrânia, né? Quando você está importando algo e esse algo fica mais caro, o custo de produção ele vai aumentar por uma das vias, né? No caso, o fertilizante. Então, se o fertilizante pula de 30 para 40 reais, esses 10 reais de aumento vai ter que ser repassado. E esse repasse, quando ele acontece, é exatamente para o consumidor final. Ah, Presley, mas aí, num momento como esse, o mercado não deveria absorver? Deveria. Mas é diferente quando você aumenta um custo específico com, como é que eu posso dizer? Com explicações confusas. Então vamos supor, há um tempo atrás, lembra do café? Que aumentou ali e tudo mais, o café aumentou muito, e no começo do aumento do café, muitos mercados absorveram. Eu tô falando mercado no geral, tá? Não é só mercado, pão de açúcar, não. Mercado no geral. Muitos mercados absorveram. E por que eles absorveram? Porque se você aumenta o preço do nada de 20 para 40 reais, o pessoal vai estranhar e ninguém vai querer comprar. E aí, quando começaram a entender o problema do café, explicação do porquê do café, existe esse fenômeno que é a inflação inflada, vou chamar assim. Que é basicamente o quê? As pessoas começam a ter a licença poética de subir o preço porque as pessoas sabem de onde vem. Então é a mesma coisa, eu gosto muito de trazer esse exemplo, né, por mais que seja um período complicado pra gente, da pandemia, né? Assim que estourou a pandemia e assim que começaram a surgir as notícias de que o álcool em gel era algo que protegia, né, que a gente tinha que passar na mão, que matava, você não encontrava álcool em gel, e quando você encontrava, aqueles potes pequenininhos, frascos menorzinhos, era tipo 40 conto e tudo mais, porque não tinha. Só que como nós sabíamos o porquê, existia uma explicação daquele aumento daquele preço, a gente pagava porque não tinha o que fazer. Então, a mesma coisa acontece nesse contexto de repasse. Se está todo mundo abrindo o Instagram, entrando no WhatsApp, ligando a televisão e vendo conflito no Irã, petróleo, papapá, você abre uma margem maior para você jogar para o consumidor final esse valor desse repasse. Então o mercado ele não absorve, ele simplesmente repassa. Então ele fala, aumentou aqui, vou aumentar aqui também. Sem se preocupar tanto com o aumento dos preços para o consumidor final. Porque o consumidor final sabe, beleza, eu vou abastecer o meu carro, vai subir o preço, já subiu o preço. Inclusive isso abre margem para aquilo que a gente chama também de inflação artificial, que é quando você sobe o preço sem explicação aleatória, simplesmente seguindo o fluxo de algo, né? Então é muito complicado, porque produtos como ureia, amônia, potássio, que tem forte ligação com essa questão do mercado energético global, os fertilizantes acabam ficando mais caros no geral. Então isso pressiona naturalmente o preço da produção agrícola, né? E segundo o DIEESE,
A cesta básica, em boa parte das capitais no Brasil hoje, consome mais de 50% do salário mínimo líquido. Ou seja, só com alimentação, praticamente, você gasta metade do teu salário. Então, quando a gente vai observar sob essa outra ótica, não tem como nós não enxergarmos que algo que está acontecendo lá na casa do caralho por causa de um bando de filha da puta que quer ter controle e dominação global, isso não vai afetar a gente aqui, porque vai afetar. E afeta mais rápido do que a gente imagina. Principalmente porque nesse mundo globalizado, os efeitos acontecem, além de serem mais rápidos, os repasses também. Então, a gente precisa lembrar, óbvio, acho que acima de qualquer coisa a gente tem que pensar na questão humanitária. Quando esses conflitos acontecem, uma das coisas que mais me deixam chocados é como que o restante do mundo se mantém numa postura passiva frente a isso. Apenas, vai lá, ONU, faz alguma coisinha, faz uma nota de repúdio e bota no teu Instagram. É isso praticamente, quase. Enquanto que o resto do mundo inteiro deixa isso acontecendo, enquanto você tem uma nação bombardeando a outra, acabando com o hospital, com escola, com aeroporto, até pouco tempo, o custo, né, até o dado levantado aqui pela notícia que eu vi, são mais de 200 mortos e mais de 700 feridos nesse conflito atual. Então, você enxerga o fator humanitário nesse sentido e o fator econômico também que vai atingindo outras nações. Então, quando você sobe o preço da carne porque você teve que aumentar o preço do repasse dela, porque teve um aumento do fertilizante, você bate de frente com as famílias mais pobres brasileiras e de outros países também, obviamente, que elas não têm a opção de trocar a carne de segunda A para a carne de segunda B. A opção em momentos de inflações que são agressivas, a opção é simplesmente retirar do prato. Não tem outra opção. A gente está falando de uma situação em que o poder de compra das pessoas é jogado para baixo por conta de situações que acontecem do lado de fora. E aí que entra essa questão do entendimento de como que a gente lida com as nossas finanças, com as nossas economias, né? Eu sempre converso com os meus alunos do Organiza exatamente sobre a necessidade da gente montar primeiro uma reserva para momentos como esse. Presley, mas eu vi que o Primo Rico falou que tem que ter 6 meses de custos garantidos. Então é muito difícil de fazer, não vou nem começar. É por causa desses filha da puta que eu me estresso. E eu preciso me irritar sempre. Por quê? Reserva de emergência não tem tamanho fixo, não tem tamanho ideal e para cada pessoa é uma reserva diferente. Justamente porque vou usar o exemplo de uma família que está numa situação de viver com salário mínimo. Se aquela pessoa percebe que o mercado daquele mês vai ficar mais caro porque aumentou o preço das coisas oriunda de um conflito como esse, se ela tiver 100 reais ali a mais guardadinho, bonitinho, que seja 100 reais. São 100 reais que vai fazer com que proteja naquele mês, pelo menos, daquela inflação. Que vai garantir, sei lá, com que não precise retirar uma proteína da sua alimentação, ou que uma conta de luz não vai deixar de ser paga por causa disso. Ou que a dívida, ou que o cartão de crédito, ou que a parcela do cartão... Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, em momentos como esse, se você ainda não tem uma reserva de emergência, eu acho que o principal é pensar exatamente nessa construção. Porque a gente está observando que está o tempo inteiro o mundo entrando em colapso, seja por questões climáticas. Acredito eu que daqui para frente a situação vai ser cada vez pior, porque entrarão novos recursos naturais em jogo, entrarão novas formas de dominação. Então, enfim, a economia fica cada vez mais suscetível a pequenos choques. Então, às vezes, uma coisinha muito pequenininha lá pode movimentar muito algo aqui. Então, ter uma reserva de emergência eu acho que é essencial nesse momento. Eu acho que esse que é o primeiro passo. Presley, eu tenho um dinheiro ali guardado. Ok, então tenta manter uma rotina ali minimamente constante, de acordo com aquilo que você consegue. Sei lá, eu consigo separar 20 reais por mês. Perfeito. Já é alguma coisa. Porque o que eu sempre falo com meus alunos é:
pega o valor de uma conta de luz e tenha ela primeiro como meta, para que pelo menos se der alguma merda no escuro você não fique. Depois que você tem ali o dinheiro de, sei lá, de 3 contas de luz garantida, tenta migrar para o dinheiro de um aluguel ou o dinheiro de uma compra do mês. Porque se acontecer alguma coisa, você garante o mercado. A reserva de emergência ela não vem de uma hora para outra que você cria esse colchão financeiro. É ótimo se você tem renda para isso. E óbvio, a gente tem que dar sempre essas observações, né, de renda A, de renda B, de renda C, de renda D. Mas se você possui uma condição financeira um pouco mais confortável nesse cenário, vale a pena nesses momentos começar a alimentar de uma forma um pouco mais caprichosa, digamos assim, um pouco mais forte essa sua reserva. Não estou falando isso de que o mundo vai acabar, de que a gente vai entrar numa crise generalizada, blá, blá, blá. Não, a gente não sabe. Mas você ter o seu dinheiro, a sua reserva, ter ali um valor no banco, bonitinho, investido, no caso na corretora, vai te livrar de muitos problemas. Esse é o primeiro passo, ter uma reserva de emergência. Então, em momentos como esse, eu acho que o foco principal das pessoas é, se não tem, começar a fazer e alimentar essa reserva de emergência. Ah, por exemplo, eu tenho ali um valor X no banco e tudo mais, investido, ou, sei lá, só está na conta corrente. Invista esse dinheiro, principalmente com taxa de juros mais alta agora, em locais seguros, obviamente, para que você consiga fazer esse dinheiro render para você potencializar o crescimento dessa tua reserva. Outra coisa importante, será que esse é o momento da gente entrar num financiamento, pegar um empréstimo agora? E aí de uma forma muito rápida e resumida. Lembra que eu falei agora que a previsão do mercado inteiro é inflação? Gerar aumento dos preços por causa do conflito? Quando você aumenta os preços, o Banco Central aumenta a taxa de juros para tentar diminuir o preço das coisas, diminuir a inflação. Então, a perspectiva que nós tínhamos até então de baixar a taxa de juros ao longo de 2026 foi freada. Porque se a inflação sobe por causa da guerra, por causa do conflito, daquilo que está acontecendo, você precisa aumentar a taxa de juros. E aí que entra essa questão. Compras longas, compras financiadas, compras no cartão de crédito que possam te prejudicar ou que não sejam compras programadas ou compras necessárias, financiamento de imóvel, de carro que não são prioridade, devem ser repensadas. Eu não estou falando que é para você não fazer, estou falando que é para você repensar dado o cenário. Por quê? Porque o financiamento é atrelado à taxa de juros atual. E alguns financiamentos, alguns empréstimos, crédito especial, cheque especial, todas essas questões de crédito rotativo, todas elas são atreladas ao momento da taxa de juros atual. Então, se a taxa de juros subir, agora a gente está ali na casa dos 15, para 16, por causa do conflito, você vai estar gastando mais dinheiro. E não só mais dinheiro com seus financiamentos, mas também na inflação. Você vai gastar mais dinheiro porque, sei lá, às vezes o seu negócio não vai vender muito porque foi atingido por uma, sei lá, por uma crise naquele contexto. Então, quando a gente tem esses cenários de crises globais, não é a hora da gente ficar se desesperando, óbvio, mas também não é a hora da gente viver como se nada tivesse acontecendo. Gastando e fingindo que não tem nada acontecendo, porque ainda tem essa ótica e eu não quero, mais uma vez, deixar você ansiosa, ansioso, preocupado em relação a isso. Porque não é uma causalidade, eu não estou dizendo que não quero gerar nada sensacionalista nem alarmista. Mas quando você tem uma escalada grande, como que está acontecendo agora, algumas crises econômicas vão sendo desencadeadas e alguns setores sofrem mais do que outros. Então, se você tem, sei lá, qualquer... vou dar um exemplo muito besta, mas vamos supor que todas as economias comecem a controlar os seus gastos porque os preços estão subindo muito, a economia não está produzindo tanto, a taxa de juros acabou aumentando, e aí você trabalha com, sei lá, vamos supor que você, sei lá, você é professor de inglês, né? E aí, quando você é professor de inglês, você vai concordar comigo que do orçamento das famílias,
Se você for colocar, o que a pessoa vai fazer? Ela vai cortar primeiro no momento de crise. Sei lá, a pessoa foi mandada embora, aquela pessoa perdeu o emprego, ou diminuiu o salário, ou alguém da família foi mandado embora. Ela vai cortar o quê? Ela vai cortar o mercado, ela vai vender o carro, ou ela vai cortar as aulas de inglês? Ela vai cortar as aulas de inglês. Então, cenários como esse são muito, mas muito complicados e demandam muita atenção, porque a gente precisa entender como que isso vai afetar a nossa vida. Por isso que se informar em economia é muito precioso, para que a gente não entre em cenário de endividamento, para que a gente não gaste dinheiro sem necessidade, por isso que para que a gente consiga ter mais condição de vida. Então, é muito importante observar tudo isso, porque, como eu falei, a guerra ela funciona como instrumento não somente militar, político, territorial, mas também como ferramenta econômica para enfraquecer outras economias. Então, quando você tem um enfraquecimento, por exemplo, sei lá, enfraquecimento da China. A China é grande comprador e parceiro comercial do Brasil. A partir do momento que diminuem, por exemplo, a exportação para a China de determinado setor, isso pode te atingir também. Então, eu estou dando essas situações que pode sim gerar ansiedade, eu acredito que possa sim, mas eu prefiro trabalhar dessa forma do que falar para vocês que tudo vai ficar 100% tranquilo e vai ficar igual tá agora, do que você se estrepar e lá na frente você falar, porra, ninguém me avisou. Justamente porque é importante a gente ter isso em mente nas nossas decisões cotidianas. Então, pô, beleza, quero comprar uma casa, tô negociando para poder comprar um carro, não sei o que lá. Pô, beleza, como que isso vai entrar no meu orçamento agora? Como que isso vai entrar no meu planejamento agora? Sabe? E é preciso aprender sobre como fazer esses planejamentos. Portanto que nenhum aluno meu faz planejamento, aluno do Organiza, faz planejamento descaralhado da cabeça. Do tipo, vou comprar um carro que vai consumir uma boa parte. Não, porque aprende exatamente como fazer um planejamento correto. Como saber se aquele planejamento se encaixa ou não. O quanto que eu tenho que me preparar ou não para entrar nesse tipo de financiamento de imóvel sem que isso comprometa a vida da minha família, a qualidade de vida da minha família, a qualidade de vida que eu tenho. Então é muito importante nesse contexto, agora principalmente, nós entendermos como que o mundo vai desenrolar e como que a economia brasileira vai desenrolar. Até porque, por que eu falei essa questão da economia brasileira agora, né? Porque a gente também tem um lado positivo, entre aspas, nesse conflito, que com o aumento do preço do petróleo, o preço praticado aqui no Brasil, no caso a gente tem a Petrobras, também aumenta. Isso quer dizer que também vai respingar um pouco desse aumento na Petrobras. E o Estado também recebe dividendos da Petrobras. E aí vale a pena a gente forçar, observar e cobrar das autoridades econômicas, principalmente, como que a gente vai amortecer, como que a economia brasileira vai amortecer o impacto da inflação que está vindo de fora. Porque isso é muito importante. Porque se a gente tem, por exemplo, a Petrobras gerando mais dividendos por causa do preço do petróleo, talvez dê para a gente compensar através da redução de algum imposto, talvez uma política de transferência de renda direta, não sei. Então é muito importante também enxergar por esse lado desse cenário. Mais uma vez, eu não sou expert em economia do Irã, em economia do Iraque, economia do petróleo, mas dadas as situações que a gente está enxergando agora, da configuração econômica mundial, esse é o cenário que a gente tem. Não é um cenário animador do tipo, vamos virar potência nesse cenário, mas não quer dizer também que a gente vai entrar na merda 100%. Existem muitos outros países que vão se fuder na nossa frente. E é óbvio, eu sempre falo isso, a gente deve sempre se posicionar politicamente, entender economicamente o que está acontecendo, fazer algo, fazer nossos embates, as nossas lutas sociais, nossas lutas econômicas, mas não esquecendo que dia 10 vence a luz. O mercado tem que ser feito. O aluguel dia 5 tem que ser pago. Então a gente também precisa analisar o contexto momentâneo da nossa realidade individual e saber o que fazer a respeito. Então é por isso que o meu trabalho tenta fazer exatamente esse equilíbrio, de mostrar para vocês como é que funciona a economia e de como que a gente converte essas informações econômicas em escolhas mais eficientes para o nosso bolso. E assim, mais uma vez, tudo pode mudar de uma hora para outra porque está ficando dessa forma.
Se você estiver assistindo, por exemplo, esse episódio daqui a um mês, pode ser que tudo mudou. Pode ser que a situação seja outra, que a configuração seja outra. Mas na situação que a gente está agora, não somente eu, mas outras pessoas também, outros especialistas da área, outros economistas também observam que o cenário é mais ou menos esse que eu indiquei aqui. Justamente porque a cautela norteia nesses momentos, de todos os lados. Então eu espero que você tenha entendido. Se você achou legal esse episódio, por mais que ele tenha ficado um pouco mais longo do que o normal, compartilha com alguma pessoa, porque às vezes vale a pena. Você tá ali, faz um cardio, fazer uma caminhada, do caminho pro serviço, bota ali no fone, vai entendendo, vai pensando, vai observando quais escolhas você pode fazer, aquela questão da reserva de emergência que eu conversei. Ah, tá, beleza, eu tô querendo comprar uma casa, pô, será que agora é o melhor momento de eu comprar uma casa? Ou eu não pego esse dinheiro, invisto, e aí eu vou... Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, às vezes, pensar um pouquinho, tentar se informar sobre o que está acontecendo nesse sentido, pode fazer com que você tenha mais dinheiro no seu bolso. E é claro, a gente sabe que dinheiro é tempo, né? E tempo é dinheiro. Então, para que ficar gastando dinheiro se a gente pode parar a pensar e ter escolhas que possam fazer com que a gente ganhe mais tempo no final das contas? E eu espero ter ajudado, tá? Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui tanto nos comentários ou mandar nas redes sociais. Para mim foi um prazer conversar com vocês sobre isso hoje. E é isso. Beijo no teu coração. Até a próxima segunda-feira com mais um episódio do Presleycast para você. Beijo no teu coração e até a próxima.